Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então já deixa o like e se inscreva no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí. E hoje estamos aqui com o canal do Delton. Todos os inscritos ao canal dele, o link está na descrição e no comentário fixado. Não se esqueçam de comentar no final do vídeo sua opinião. Também deixe um boa tarde, bom dia aí, que é o suficiente para ajudar esse vídeo chegar para mais pessoas. E sem enrolações, vamos reagir ao vídeo. Maior cadeia de transmissão de rádios do Brasil e que está mais à direita, num país em que a gente vê uma hegemonia da esquerda, na mídia, com mais de 80% dos jornalistas à esquerda, segundo pesquisa, nas artes, com Lei Rouanet, nas universidades, com a matéria da Gazeta do Povo, reportagem, a Gazeta do Povo sempre cobrindo de forma exemplar, mostrando que os mais citados dos autores nos mestrados, nos doutorados, são quem? São Paulo Freire, Antônio Gramsci, Escola de Frankfurt, ou seja, está todo mundo na universidade também à esquerda. E a esquerda também ocupa a justiça. Então nós vemos um veículo que não dança conforme a música, ainda que tenha moderado seu discurso, como bem diz o Rodrigo Constantino, debaixo de ameaças, um veículo sendo silenciado. Um veículo que não dança conforme a música da hegemonia da esquerda, ainda que, mais uma vez, tenha moderado seu discurso. E aí, o Ministério Público Federal está certo em querer silenciar? Bom, vamos examinar o mérito disso? Olha, tudo que você fala quando você questiona as urnas, e talvez o mote central dessa ação seja a questão do questionamento às urnas promovido dentro daquele veículo ao longo do ano de 2022, tudo que você faz a esse respeito não é ilegal no Brasil, não é crime no Brasil. Não é crime, não tem uma lei que proíba isso. Como disse o ministro André Mendonça no recente voto sobre a liberdade nas redes sociais, em que ele defendeu a liberdade, é claro, porque o STF decidiu censurar as redes sociais, mas como disse André Mendonça e como disse Luiz Fux no voto da última semana, no julgamento da suposta trama golpista, questionar urnas eletrônicas não é crime e faz parte da democracia. Segundo ponto, a Jovem Pan fez fake news. Tá bom, vamos assumir que fosse. Vamos assumir, só para fins de discussão, que fosse fake news. Se fosse, mais uma vez, não é crime. Fake news não é crime no Brasil. E vamos dar mais um passo. Não cabe ao Estado dizer o que é e o que não é verdade num país democrático. Se a gente admitir isso, a gente vai voltar à época em que você queimava aqueles que traziam novos questionamentos científicos, como quem questionou a verdade da Idade Média de que era o Sol que girava ao redor da Terra. Aí você aceita queimar quem diz que a Terra é que gira ao redor do Sol, porque é uma verdade incômoda para os poderosos na época. Então não cabe ao Estado policiar discurso. E a que eu atribuo, então, essa ação do Ministério Público? A uma visão distorcida de esquerda, que invadiu a justiça, que invadiu o Ministério Público, e eu explico isso de uma forma um pouquinho mais detalhada para você poder entender. Um grande autor que eu gosto muito dos Estados Unidos é o Thomas Sowell. Ele escreveu um livro, um dos seus vários livros, todos são ótimos, mas escreveu um dos livros chamado Conflito de Visões. Nesse livro, ele fala o seguinte: existem duas visões sobre o ser humano. Uma visão que ele chama de constrained, que foi traduzida para cá como restrita do ser humano, vê o ser humano como alguém limitado, alguém que nunca vai atingir o ideal, como um ser caído, um ser pecador. E aí, como o ser humano ele nunca vai atingir o ideal, tudo na vida é trade-off. Você resolve de um lado, você prejudica do outro. Não há soluções perfeitas. Essa foi a visão que guiou, por exemplo, a Revolução Americana. E justamente por isso se estabeleceram freios e contrapesos, porque quem tem o poder tende a abusar do poder. Aí você estabelece freios e contrapesos, separação de poderes. Essa é a visão da direita conservadora. Existe uma outra visão que o Thomas Sowell vai chamar de unconstrained, ou irrestrita do ser humano. É uma visão idealista, de que o ser humano pode atingir o ideal. É a visão da Revolução Francesa, que queria, a partir de um gabinete, decidir tudo o que acontecia e achava que podia construir uma nova sociedade, derrubando as instituições do passado e criando novas. Derrubando igreja, derrubando tradições, derrubando tudo. É a visão do comunismo, que entende que a partir de um gabinete você pode planificar preços e decidir quem vai pagar quanto, quem vai receber tanto quanto,
uma visão falida, destinada ao fracasso. Eles entendem nessa visão idealista, nessa visão unconstrained e restrita, que tudo é ideal e não cabe em trade-offs. Não cabe você melhorar aqui porque sabendo que vai piorar ali. E essa visão que você aprende na faculdade de direito nas universidades tomadas pela esquerda. Essa visão idealista. Então, o cara que sai dali defendendo o meio ambiente e entra no Ministério Público, meu amigo, tudo é meio ambiente, nada você pode ceder, você não faz nenhuma concessão. E aí você aceita no litoral do estado do Paraná, por exemplo, você ficar 3 décadas sem construir uma ponte, perdendo, perdendo pessoas que vão para o litoral de Santa Catarina em vez de ir para o Paraná, porque você não conseguiu construir uma ponte. Você não pode porque sempre tem uma questãozinha ambiental ali para você resolver. E aí você prejudica todo o desenvolvimento econômico regional. Você não percebe que tudo é um trade-off, que você resolve daqui, mas você vai prejudicar um pouco ali. Mas é um trade-off, você tem que ver no balanço das coisas o que é melhor e o que é pior. Aí o cidadão ele sai da faculdade de Direito com essa visão mais esquerda e vai militar na área de consumidor, direito consumidor. E aí, meu amigo, tudo vai ser consumidor, ainda que você derrube a empresa. Aí o cara vai para a área do direito do trabalho. Tudo é o trabalhador, ainda que você quebre a empresa. Aí o cara vai militar, vai trabalhar, eu já digo até militar, né, na área dos direitos humanos, defesa das minorias, LGBT. Mais uma vez, tudo. E que se dane a liberdade de expressão. E aí o cara sai com essa visão e tá lá na área de direitos humanos, tá lá atuando no que a gente chama lá de PFDC, dentro do Ministério Público, ou PRDC, e ele pega esse caso da Jovem Pan. E que se dane a liberdade de expressão, porque tudo para ele é uma defesa da democracia, ele tem uma visão irrestrita, unconstrained, como se fosse possível um mundo ideal, desenhado aos seus olhos, como se fosse possível, para usar a linguagem do Barroso, recivilizar o país. Como se houvesse um pequeno grupo de pessoas que está acima dos demais e tem que impor sua visão para civilizar a visão da nossa nação. Como se fosse possível essa visão iluminista de empurrar a história. E aí agora, o Ministério Público quer empurrar a sua visão de mundo. Não é surpresa que o colega que toca essa ação é um colega que é respeitado e que tem uma visão à esquerda. Ele era crítico da Lava Jato, o que é coerente com essa perspectiva dele. Agora, ele toma essa ação a partir da sua visão de esquerda e restrita, na minha leitura aqui, é compatível com a visão de quem quer construir um mundo aos contornos que agradem a sua própria visão de mundo. E a consequência é a supressão da pluralidade que eles da esquerda dizem defender. Dessa pluralidade que, gente, é uma condição da própria democracia, silenciando assim a maior cadeia de rádios do país, acusando a existência aqui no Brasil de uma perseguição política, de um verdadeiro aí jeitinho brasileiro, daquele pior tipo de jeitinho, do desonesto, para prender Bolsonaro. Gente, enquanto o The New York Times, o maior jornal do mundo de linha progressista, publicou ontem, domingo, um artigo de opinião do Lula cheio de mentiras sobre o STF e o julgamento contra Bolsonaro, carregado aí esse artigo do Lula de afrontas ao próprio Donald Trump e ao governo americano, o Wall Street Journal, que é o jornal mais lido pelos investidores e empresários da Wall Street e que tem uma linha mais conservadora, fez exatamente o oposto, o contrário. Publicou mais um artigo de opinião da Mary Anastasia O'Grady, detonando o lawfare do Supremo contra Bolsonaro. Eu vou jogar aí na tela para você dar uma olhadinha. Tá aí, ó. Eu vou jogar aqui o título em inglês também, porque eu estou traduzindo pelo Google e às vezes há uma quebra de tradução. Então dá uma olhadinha aí no título em inglês. The Brazilian Way of Lawfare Gets Bolsonaro. Ou seja, o jeitinho brasileiro e o tipo brasileiro de lawfare, de perseguição, alcança, pega Bolsonaro. E aí fala aqui dessa Suprema Corte enviesada, parcial, que condenou o ex-presidente e deu a ele uma pena de 27 anos de prisão. Para quem não sabe, lawfare significa usar o direito e a lei como uma arma para destruir inimigos políticos. Ou seja, o Wall Street Journal aqui claramente acusou o Supremo Tribunal Federal de perseguição política. Na época da Lava Jato, a esquerda dizia que a Lava Jato fazia lawfare. E aqui a esquerda seguiu a tática que foi atribuída ao Lenin. Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Isso porque na Lava Jato tudo era revisado por 3 tribunais. Era impossível haver qualquer tipo de lawfare. Mas agora não. Foi exatamente o que o STF fez agora com o Bolsonaro, com seus aliados, com os réus do 8 de janeiro. Lawfare. Bora então direto aqui para esse artigo ler os principais trechos que expõem, mais uma vez, os abusos do Supremo para o mundo. E eu traduzi aqui, como eu disse, para o português, usando o Google, então algumas frases aí podem soar um pouco estranhas, um pouco truncadas.
Vamos dar uma olhadinha aqui comigo nesses trechinhos aqui, ó. Primeiro, eu vou ler para você, tá pequeno aí na tela, porque é um artigo que eu não consigo ampliar e manter na tela, mas eu vou ler aqui para você os principais trechos. O veredito, o julgamento do Supremo, é um duro golpe para os apoiadores de Bolsonaro. Mas muitos outros brasileiros, embora não fossem fãs do ex-presidente, também esperavam um resultado diferente. Há anos ele se preocupa com o politizado Supremo Tribunal Federal. Agora, o Tribunal Superior permitiu que o Ministério Público Federal leve o ex-presidente a julgamento onde? Em Brasília, sem recorrer a instâncias inferiores, com o propósito expresso de prendê-lo. Que se dane o Estado de Direito. Prestou atenção nesse trecho? Perfeito, perfeito o Street Journal aqui, ó. Sem recorrer, sem a possibilidade de recorrer a instâncias inferiores, o Ministério Público levou com a autorização do Supremo esse caso direto para o Supremo com o propósito de quê? Prendê-lo. Que se dane o Estado de Direito. Que se dane o Estado de Direito. É praticamente isso que o Supremo tem feito desde 2019, com a abertura daquele infernal inquérito das fake news, que culminou agora nessa condenação de 27 anos de prisão para Bolsonaro e para todos os outros réus da ação do golpe, também condenados a penas altíssimas. Mas tem mais, olha aqui. Houve notícias animadoras na quarta-feira. O ministro Luiz Fux apresentou o voto dissidente de 452 páginas, expondo as inúmeras violações do devido processo legal no caso, incluindo a incompetência do tribunal. Ele citou os contínuos vazamentos de dados pela acusação, não catalogados, organizados e sem o conhecimento da defesa, que chegaram a 70 terabytes, incluindo 225 milhões de mensagens. Ele observou a flagrante falta de provas para sustentar as acusações. O ministro Fux, indicado ao Supremo por quem? 2011, indicado pela própria presidente Dilma Rousseff, protegida de Lula, votou pela absolvição de Bolsonaro de todas as acusações. Para quem me pergunta sobre a importância do voto do Fux, está aí. Vejam ele sendo reconhecido até lá nos Estados Unidos como um voto técnico que expõe aí as inconstitucionalidades, nulidades, ilegalidades, abusos mais do que evidentes nesse processo. E mais, não pode nem acusar o Fux, gente, de fazer isso porque ele seria bolsonarista ou indicado por Bolsonaro. Não, 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 não. Fux foi indicado por Dilma. Sempre foi um juiz de carreira. E o seu voto foi técnico-jurídico, não político. Agora dá uma olhadinha aqui nessa acusação aqui que o Wall Street Journal fez. O tribunal estava ideologicamente contra o senhor Bolsonaro. O ministro que presidiu o caso era Alexandre de Moraes, o notório adversário de Bolsonaro. Notório adversário. Ele votou pela condenação em todas as 5 acusações. O mesmo fez o ministro Flávio Dino, ex-ministro da Justiça de Lula. O ex-advogado pessoal do senhor da Silva, do Lula, o ministro Cristiano Zanin, também votou pela condenação. Isso foi suficiente para a condenação, embora um quarto ministro, indicado por Lula, também tenha se juntado à maioria. Gente, ninguém mesmo, em nenhum lugar do mundo consegue entender ou aceitar que esses ministros eram imparciais e isentos para julgar Bolsonaro. Todo mundo sabe que eles são inimigos de Bolsonaro, que eles não poderiam jamais julgá-lo. E a consequência óbvia disso é que Bolsonaro não teve um julgamento justo. Agora, olha o Wall Street Journal detonando o mérito do processo, mais uma vez com base no voto técnico aqui do Fux. No entanto, como observou o ministro Fux, nenhum documento desse tipo foi protocolado no tribunal. Tampouco foram apresentadas provas de que Bolsonaro tenha tomado medidas para decretar estado de sítio. Fazer brainstorming não é crime, e nem intenções nem discursos são suficientes para condenar por tentativa de golpe. Mas calma, gente, ele estava dizendo óbvio aqui, calma que tem mais. Veja a denúncia aqui da falta de provas de que o Bolsonaro conhecia ou liderava planos de golpe. A mídia sensacionalizou, a mídia dava até para dizer, a mídia sensacionalista sensacionalizou a notícia de um outro documento, esse escrito por um general do Exército que cogitou maneiras de assassinar o presidente eleito Lula, seu vice-presidente eleito e o ministro Moraes. Um grupo de soldados das forças especiais estaria a bordo, mas o general testemunhou que estava apenas ruminando e que não compartilhou com o presidente. O tribunal não conseguiu provar que Bolsonaro participou de nada, nada disso. E agora a maior pedrada de todas contra o Moraes. O juiz vítima que condenou justamente quem seria o seu principal algoz. Aliás, num país sério, o ministro Moraes, como suposto alvo do suposto complô, teria se recusado, ou seja, teria se julgado impedido, teria se afastado do julgamento.
Em 8 de janeiro de 2023, uma multidão de apoiadores de Bolsonaro invadiu a Praça Federal em Brasília. Vândalos danificaram os prédios. Bolsonaro estava onde? Na Flórida, já tendo deixado o cargo, e os militares não participaram. Que golpe, até some coup foi o que eles colocaram. Nada disso importava para o ministro Moraes e seus companheiros ideológicos no tribunal na semana passada. Eles tinham o homem certo e não encontrar um crime não os impediria de colocá-lo atrás das grades. Que golpe, que nada, gente. E presta atenção nessa última frase aí, ó. Eles tinham o homem que eles queriam nas suas mãos. Eles tinham o homem certo e não encontrar o crime não os impediria de colocá-lo atrás das grades. O crime. Fala pessoal, estamos aqui no Conexão Política. O que vocês já acharam do vídeo, pessoal? E sua opinião, deixa um boa tarde aí, um bom dia, uma boa noite para esse vídeo chegar para mais pessoas. Se você gostou, já deixa o seu like e a sua inscrição aí. E não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos. Sinal verde, Kassab volta a manifestar apoio à anistia e diz que estão estar envolvida. Figura-chave do Centrão, o líder do PSB, respondeu de forma favorável ao ser abordado por Valdemar da Costa Neto do PL. O presidente nacional do PSB, Gilberto Kassab, manifestou apoio explícito à proposta de anistia a condenados e investigados por envolvimento nos atos 8 de janeiro. A declaração, segundo registro do portal Metrópolis, foi feita neste sábado, dia 13, durante a participação do Rocas Festival, evento voltado ao setor de equinocultura realizado em Itu, no interior de São Paulo. Kassab integrou um painel ao lado do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, com a mediação do deputado estadual Tommy Abush, do Republicanos, ligado à base bolsonarista. Durante o debate, Valdemar cobrou publicamente uma definição do PSB sobre o projeto de anistia que tramita no Congresso Nacional, cuja eventual aprovação pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, STF. A resposta de Kassab afirmou: "Para mim, essa questão está resolvida, em sinalização favorável à anistia", e a fala foi recebida com aplausos pela plateia e também por Valdemar, que tem posicionamento de unificação de partidos do centrão de direita em torno da pauta. A posição de Kassab deve turbinar a mobilização política em curso por parte das legendas do centrão e da direita institucional em defesa da anistia. A proposta tem avanço em Brasil, com apoio entre lideranças partidárias, sobretudo depois das condenações do STF no Congresso de Deputados, e senadores articulam a votação da medida ainda nesse segundo semestre. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos por assistir até aqui e até a próxima.